E vem conferir a crítica do anime Honey Lemon Soda. E eu acabei de assistir o anime que lançou na temporada de janeiro de 2025, chamado Honey Lemon Soda. Eu sempre falo isso nos vídeos, eu gosto bastante do gênero de romance. Apesar dele ser clichê, apesar dele ser animes que às vezes cansam, eu gosto do gênero e por isso que eu assisto, e tem bastante crítica de anime de romance aqui. Mas tem que ser falado, no começo de 2024, a temporada de janeiro até agora, trouxe alguns bons animes de romance. Porque teve o final de Blue Box, que é um anime que tem crítica aqui no canal e eu gostei bastante, e agora chegou a vez de falar de Honey Lemon Soda. A primeira coisa que chamou a atenção no anime foi a estética dele pra mim. O pôster e também o trailer mostravam uma ideia diferente de estética de anime, parecia algo mais leve, até lembrava uns animes um pouquinho mais antigos que brincavam com romance. E eu resolvi dar uma chance. E eu gostei muito desse anime. Pra quem gosta de romance, é um anime que eu recomendo que se assista. Pra quem não sabe, conta a história de uma menina que ela acaba sofrendo bullying, sempre sofreu bullying, mas ela sempre quis ser sociável. A partir de aí, um dia ela é protegida pelo menino, ela acaba virando amiga desse menino, e você sabe que ela vai virar amiga dos amigos dele, e vai se desenvolver um romance. Os primeiros 4 episódios do anime, eles são muito bons, porque eles não trabalham aquela clichê de já se apaixonou, já ficou de cara entre os dois, já estão um apaixonado pelo outro. Não. Fica muito mais na ideia de trabalhar ela como personagem e como ela vê o mundo, como ela tem medo da escola, mas tem medo da sua família, e mais do que isso, como ela, nesses primeiros 4 episódios, mostra como o bullying é pesado. Inclusive, é umas cenas muito pesadas mesmo. Para um anime de romance que parece ser mais leve, é óbvio, tem animes de romance que pegam mais pesado nisso. A Voz do Silêncio, por exemplo, é um anime que fala de bullying de uma forma muito mais agressiva. Mas quando você pensa aqui, para um anime que parece ser mais leve, os 4 episódios você vê como ela sofre, como ela sente. E o anime faz com que nesses 4 episódios você conheça ela e os outros personagens que ao longo do caminho vão se tornar seus amigos. Tem algumas cenas que não funcionam muito bem, tem alguns momentos que eu acho que nesses primeiros 4 episódios que ele se perde um pouco, como o diálogo dela com um amigo do menino que ela é apaixonada, que ele fala: ah, esse mundo não é pra você. Esse diálogo nunca mais volta e nunca mais é interessante, mas como um todo, os primeiros 4 episódios, ele é muito bom pra estabelecer como a narrativa vai funcionar a partir dali. E só dele não ir pra esse lado desse romance clichê de começo, já me agrada muito. Os 4 primeiros episódios são bem animados, bem dirigidos e conseguem mostrar o bullying sem cair de uma forma completamente pesada nele. E essa ideia de se superar, essa ideia dela querer ter amigos é muito interessante. É que nem aquele anime Komi-san, que é aquela menina que ela não consegue falar e ela quer ter 100 amigos. Esse anime também trabalha um pouco essa ideia. A diferença é que lá é mais leve, lá é mais solto. Lá no primeiro e último episódio, pra ela ser a mulher mais bonita da escola, todo mundo desejar ela, a partir daí, o anime do Komi-san, ele acaba sendo mais leve. Aqui não. Aqui ela não é a mais popular, ela não é a mais bonita, então a partir daí, esses 4 episódios são muito bons para estabelecer ela, os amigos e os companheiros. E são 4 episódios muito bons para assistir, para se divertir. Logo depois disso, nos 4 episódios do meio, vamos dizer assim, começa a ter a relação, começa a se desenvolver com as amigas. Só que o que eu gostei dessa parte é que normalmente quando os animes começam a ter essa parte da amizade entre eles esquecem muito do bullying. Aqui não. Aqui toda a falta de comunicação da protagonista e toda a falta dela conseguir ter uma vida social desde a sua infância afeta na vida a partir dali. Tem amigos, mas ela não confia que os amigos gostam dela. Quando o menino parece que pode gostar dela, ela acha um absurdo. Por que alguém gostaria dela? Então eu gostei muito que os episódios do meio, ele serviu para mostrar como vai ser o desenvolvimento social dela. Então ela na montanha, ela na parte que ela já tá indo lá pra praça, pro Festival dos Rojões, tudo isso é muito legal, porque você vai mostrando como ela ainda é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa insegura dentro de casa e na escola. Ela é alguém que ela não consegue ser ela mesma. E ela é mais uma vez aquela mensagem forte de talvez a pessoa do seu lado tenha algo para te falar. Talvez a pessoa do seu lado tenha algo a mais, que se você desse a oportunidade, talvez ele se destacasse. E a escola é um lugar cruel como um todo para muitas pessoas que não conseguiram ter essa vida social como um todo. Honey Lemon Soda é um anime que consegue, nos episódios do meio, praticamente desenvolver muito bem essa ideia, construir bem isso, fazer com que você se interesse mais pelos personagens e pelo universo. Quando você perguntasse pra mim, relaciona um anime com esse, apesar de eu já ter mencionado alguns, pra mim o anime que mais lembra ele é Horimiya. Por que eu falo Horimiya? Porque Horimiya, ele não tinha a pretensão de ser o melhor anime do mundo, mas ele vai trabalhar o romance de uma forma interessante. E pra mim, Honey Lemon Soda é exatamente isso. É um anime que ele vai trabalhar assuntos importantes e relevantes no meio de um clichê de romance de uma maneira funcional. E é isso que acontece. Por isso que ele me divertiu durante os 12 episódios, por isso que eu me diverti com os personagens e com os personagens secundários. Algo que é muito característico de Horimiya. Os
protagonistas são muito bons, mas os secundários também são. E aqui isso também acontece. Tanto que Horimiya ganhou uma segunda temporada focada só em histórias do mangá que não foram adaptadas para o anime e depois ganharam. E por que isso aconteceu? Porque os personagens secundários são interessantes. E isso acontece. E o romance vai sendo desenvolvido. E os 4 últimos episódios, que é a parte que vai começar realmente a se desenvolver o romance, aí ela funciona bem também. Eu acho que é a parte mais fraca do anime, pra ser bem sincero, os 4 últimos. Mas mesmo assim, funciona bem pra quem gosta de romance. Nem tudo é perfeito. Existem alguns arcos, alguns núcleos que eu acho que são muito acelerados, como o arco do pai e da família, eu acho que tinha que estar mais presente ao longo de toda a temporada. Alguns personagens secundários têm algumas narrativas que eu acho que são apresentadas e não tão bem trabalhadas, como eu já falei. Mas de resto, eu gosto de como o anime trabalha toda essa parte da narrativa, de como ele vai trabalhando os personagens, como vai trabalhando o universo, como vai trabalhando a parte do bullying, a parte do relacionamento. Pra quem gosta de romance, vale a pena. Outra coisa que eu gosto bastante é a animação da estética. Eu acho que no começo ela vai bem, quando ela tem que dar uma explorada ou perde um pouco mais na parte dramática, ela se perde um pouco, mas continua boa. Mas a trilha sonora é linda. Eu gosto muito da trilha sonora do anime e a abertura e o encerramento são maravilhosos. Inclusive, fiquei até viciado nelas por um tempo. Inclusive, esse ano, de janeiro, tá com ótimas aberturas e ótimos encerramentos, como animes como um todo. Mas a trilha sonora como um todo funciona bem. No fim, é um anime que ele é muito bom. Pra quem gosta de romance, ele é muito bom mesmo. Ainda acho o Blue Box melhor. Blue Box é um anime que funciona melhor na narrativa de romance. Mas quando você pensa num anime de romance, ele trabalha assuntos fortes de uma forma interessante. Em alguns pontos incomoda, tem algumas atitudes que caem em alguns clichês de romance que me incomodam. O final não é perfeito, mas é um anime que, pra quem gosta de romance, pode gastar seu tempo. Concluindo, Honey Lemon Soda é um anime que pra quem gosta de romance vale a pena. Com um bom casal principal que precisa ser mais desenvolvido, mas funciona bem, você consegue gostar deles. Com uma protagonista boa e com assuntos muito relevantes que funcionam bem. Uma animação funcional e com uma trilha sonora muito boa. Honey Lemon Soda é um grande anime pra quem gosta de romance. E por isso que eu fecho Honey Lemon Soda com uma nota 8 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Honey Lemon Soda? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.